É chocante pensar que, depois de décadas juntos, de construir uma vida, uma família, de compartilhar tantos sonhos e desafios, muitas mulheres de repente se veem sentindo algo que jamais imaginariam, um profundo ressentimento pelos seus próprios maridos. Não é sobre uma briga ou um desentendimento passageiro, mas um acúmulo silencioso, uma espécie de nuvem cinzenta que se instala no coração. Tirando o brilho daquilo que um dia foi amor e companheirismo, essa é uma realidade dolorosa, quase um segredo guardado a 7 chaves por muitas. Porque como admitir que o homem com quem você dividiu a cama, os filhos e os cafés da manhã, agora é fonte de uma sensação tão amarga, é como se a alegria e a leveza de anos fossem substituídas por uma carga invisível. Mas o que está por trás disso? Por quê? Justamente na fase da vida onde se esperaria mais leveza e cumplicidade. Esse sentimento surge. Neste vídeo, vamos desvendar os 5 motivos mais comuns que levam as mulheres a sentirem esse ressentimento após os 60 anos. E, o mais importante, vamos conversar sobre o que vocês, como casal, podem fazer para não só consertar isso, mas para transformar essa fase numa das mais bonitas e conectadas da vida a 2. Fiquem comigo até o final, porque tenho algo para compartilhar que pode surpreender vocês de uma forma muito positiva. Vamos começar nossa conversa pelo primeiro ponto que muitas vezes se torna uma fonte de ressentimento. E ele é mais comum do que se imagina, especialmente quando a vida entra numa fase de maior tranquilidade. Como a aposentadoria, a desigualdade nas tarefas e nas responsabilidades do dia a dia. Pense comigo, por anos, a mulher muitas vezes assume a maior parte do trabalho invisível da casa e da família. Ela cuida das refeições, da organização, das contas, dos netos, das consultas médicas dos pais, da logística de tudo. É uma carga mental e física imensa, que muitas vezes é naturalizada, como se fosse intrínseca à sua natureza feminina. O homem, por sua vez, pode ter focado mais na carreira, na provisão financeira, e embora isso seja valioso, ele talvez não tenha desenvolvido a mesma percepção para as nuances e a infinidade de detalhes que envolvem a manutenção de um lar e de uma vida familiar organizada. Quando a aposentadoria chega, ou quando os filhos crescem e saem de casa, a mulher, exausta de anos de uma jornada dupla ou tripla, espera, e com razão, que haja uma redivisão, um alívio dessa carga. Ela sonha com mais tempo para si, para seus hobbies, para o descanso. Mas o que muitas vezes acontece é que o marido, sem perceber, continua esperando que ela mantenha o mesmo ritmo de antes, ou até que aumente, agora que não tem mais o trabalho. Ele espera que ela continue sendo a gerente geral da casa, enquanto ele se dedica aos seus próprios passatempos, à televisão ou a simplesmente não fazer nada. Essa disparidade de expectativas é um terreno fértil para o ressentimento. Ela vê o marido desfrutando de uma liberdade que ela não tem, sentindo que sua aposentadoria, na verdade, significa apenas uma mudança de ambiente de trabalho, de um escritório para a própria casa, sem redução de carga horária. Ela se sente invisível, não reconhecida e, pior ainda, explorada. É como se a vida inteira de dedicação não lhe desse o direito a um merecido descanso. A solução para isso, minhas queridas, passa por uma conversa aberta e muito honesta, mas não uma conversa de briga ou de cobrança, e sim de construção. O ideal é que ambos se sentem e façam uma lista de tudo o que precisa ser feito na casa e na vida familiar. Desde ir ao supermercado, passar roupa, cozinhar, agendar médicos, cuidar do jardim, levar o carro na oficina, até planejar as finanças, quando tudo está no papel. É mais fácil visualizar a quantidade de tarefas. Depois,
Conversem sobre como vocês podem dividir isso de forma mais justa e equilibrada. Talvez ele possa assumir a responsabilidade pelas compras semanais, ou por cozinhar 2 vezes por semana, ou por cuidar da manutenção do carro e das finanças. Pode ser algo que ele nunca fez. E ele pode precisar de ajuda no início, de orientações. Mas é importante que ele se sinta responsável, e não apenas um ajudante quando solicitado. A iniciativa deve vir dele também. E, fundamentalmente, reconheçam o esforço um do outro. Muito obrigada por ter feito o jantar hoje, ou obrigada por ter cuidado do jardim, faz uma diferença enorme para que ele se sinta valorizado e motivado a continuar contribuindo. Lembrem-se, não se trata de ele ajudar você, mas de vocês dois serem parceiros na gestão do lar e da vida que construíram juntos. É uma questão de equidade, de respeito e de valorização mútua. Agora, partindo para o segundo ponto, que caminha lado a lado com a questão da divisão de tarefas e é igualmente devastador para o relacionamento a falta de conexão emocional e de intimidade. Pense em quantos anos de vida de vocês foram dedicados a construir uma base sólida para a família, a criar os filhos, a lidar com os desafios financeiros e profissionais. Muitas vezes, no meio dessa correria, a intimidade emocional, aquela capacidade de se abrir, de compartilhar medos e sonhos, de se sentir verdadeiramente visto e compreendido pelo parceiro, acaba ficando em segundo plano. Vocês podem viver na mesma casa, comer na mesma mesa, assistir à televisão juntos, mas há uma distância emocional crescente. As conversas se tornam superficiais, focadas em questões práticas ou rotineiras, e aquela faísca de curiosidade um pelo outro, de querer saber o que se passa na mente e no coração do outro, vai se apagando. O ressentimento surge quando a mulher sente que está emocionalmente sozinha dentro do casamento. Ela pode estar passando por mudanças significativas na vida, a saída dos filhos, a aposentadoria, talvez até questões de saúde, e sente que o marido não está ali para ela. Não a ouve de verdade, não se interessa pelos seus sentimentos mais profundos. Ele pode estar presente fisicamente, mas há de ausência de um acolhimento emocional, de uma escuta atenta, de um olhar que diga: eu estou aqui para você. Pesa como uma âncora. A intimidade não é apenas física, ela é, antes de tudo, emocional. É saber que você pode ser vulnerável com seu parceiro, que ele vai te entender, te apoiar, ou ao menos te ouvir sem julgamentos, quando essa conexão se perde. A mulher sente que o marido se tornou um colega de quarto, um sócio na vida, mas não mais o parceiro de alma que ela um dia escolheu. O que fazer para reacender essa chama? O primeiro passo é o diálogo, mas um diálogo diferente. Não é sobre reclamar do que está faltando, e sim sobre expressar a sua necessidade de se reconectar. Você pode começar dizendo algo como: amor, sinto falta de conversarmos como fazíamos antes, de saber o que você pensa e sente de verdade, sinto falta da nossa conexão. Surgiram momentos intencionais para isso. Pode ser um café da manhã mais longo no fim de semana, um passeio a dois sem a televisão ou o celular, ou até mesmo um date night em casa, com uma música suave, uma taça de vinho, e o compromisso de realmente conversar sobre vocês, sobre o que aconteceu no dia de cada um, sobre seus pensamentos e sentimentos. Façam perguntas abertas um ao outro. O que te fez feliz hoje? O que te deixou preocupado? Tem algo novo que você aprendeu ou descobriu? Qual é o seu maior sonho para essa fase da nossa vida? E o mais importante, pratiquem a escuta ativa. Isso significa ouvir de verdade, sem interromper, sem formular sua resposta na cabeça enquanto o outro fala. Prestem atenção às palavras, mas também ao tom de voz.
a linguagem corporal. Busquem entender, não apenas responder. Pequenos gestos de carinho e afeto físico, como um abraço demorado, um beijo de bom dia e boa noite, andar de mãos dadas, também são essenciais para reacender a chama da intimidade. Eles comunicam: eu te amo, eu te vejo, eu me importo com você. Às vezes, as coisas mais simples são as que mais importam para reconstruir a ponte entre dois corações que se afastaram. Continuando nossa jornada. O terceiro ponto que comumente gera ressentimento é a sensação de não ser ouvida, vista ou valorizada, de ser dada como algo garantido, como se sua presença e seus esforços fossem apenas parte da paisagem, algo que sempre esteve ali e que não precisa de atenção ou reconhecimento. Pense em quantos momentos na vida de um casal a mulher se dedicou, se desdobrou, abriu mão de seus próprios desejos em prol da família, do marido, dos filhos. Quantas vezes ela resolveu problemas, gerenciou crises, ofereceu apoio incondicional, sem sequer receber um obrigado ou um reconhecimento pelo seu esforço. Não estou falando de grandes feitos heróicos, mas das pequenas coisas do dia a dia, o jantar na mesa, a roupa lavada, a casa organizada, a lembrança de um aniversário, o apoio em um momento difícil, com o tempo. Essa ausência de reconhecimento, essa sensação de que tudo o que ela faz é esperado e não valorizado, vai se acumulando como pequenas pedras em uma mochila. Cada pedra, sozinha, parece insignificante, mas juntas, elas se tornam um fardo pesado. Ela pode expressar suas preocupações, seus medos, seus desejos e sentir que o marido as ignora, as minimiza, ou as descarta com um comentário breve e sem importância. Ah, você está exagerando. Ou não é para tanto. Isso faz com que ela se sinta invisível, insignificante, como se suas emoções e sua perspectiva não tivessem valor. Essa dinâmica é especialmente dolorosa porque mina a autoestima e a sensação de parceria. Quando uma mulher se sente dada como garantida, ela passa a questionar seu próprio valor na relação e a se perguntar se o marido realmente a ama ou apenas a tolera. É nesse vazio de reconhecimento que o ressentimento encontra espaço para crescer. Para reverter isso, é crucial que o marido comece a praticar a escuta genuína e a apreciação ativa. Não se trata de adivinhar o que a mulher quer, mas de perguntar, de demonstrar interesse e, acima de tudo, de validar o que ela sente, se ela está preocupada com algo, em vez de dizer, isso é bobagem. Ouça-a com atenção e diga, entendo que você esteja preocupada com isso. Mesmo que você não concorde plenamente, o reconhecimento do sentimento dela é fundamental, da parte da mulher. É importante aprender a expressar suas necessidades de reconhecimento de forma clara e calma, sem que soe como uma acusação. Você pode dizer amor quando eu me esforço para organizar algo em casa e você não comenta. Me sinto um pouco desvalorizada. Gosto de saber que você percebe meu esforço. E, para o marido, comece a fazer um esforço consciente para notar as pequenas coisas que ela faz e agradecer por elas. Que delícia o jantar, meu amor, muito obrigado. Ou, percebi que você organizou nossas fotos antigas. Ficou lindo. Parabéns. Podem parecer pequenos gestos, mas são sementes de apreciação que cultivam o amor e a conexão. Mostrar que você a vê, que você valoriza a pessoa que ela é e tudo o que ela faz pela família e pela relação. É o antídoto mais poderoso contra o ressentimento causado pela invisibilidade. É um lembrete constante de que ela é amada, admirada e essencial. Agora, vamos para o quarto ponto, que também contribui muito para o ressentimento, a perda de interesses em comum e a falta de crescimento individual ou compartilhado. Pensem bem,
ao longo de décadas. As pessoas mudam, amadurecem, desenvolvem novos hobbies, novas perspectivas de vida. Aquilo que os uniu no início da relação, talvez a paixão por música, por viajar de carro, por sair com amigos, pode ter mudado. E isso é natural, faz parte da vida. O problema surge quando um parceiro evolui ou desenvolve novos interesses e o outro permanece estagnado, ou se recusa a participar ou a sequer se interessar pelas novas facetas do companheiro. Por exemplo, a mulher pode ter encontrado um novo grupo de estudo. Começou a pintar, ou se engajou em trabalho voluntário, enquanto o marido se isola mais. Prefere apenas assistir televisão e não demonstra curiosidade ou apoio às novas paixões dela. Ou, o contrário. Ele pode ter descoberto um novo esporte ou um hobby que exige tempo e dedicação, e ela se sente deixada de lado, sem convite para participar ou sequer um espaço para que ele compartilhe suas experiências com ela de forma entusiasmada. Quando não há um esforço para encontrar novos pontos de conexão ou para apoiar o crescimento individual um do outro, a distância aumenta. A mulher pode começar a sentir que o marido não é mais o parceiro com quem ela pode compartilhar a vida em todas as suas dimensões, que eles se tornaram pessoas diferentes com vidas paralelas que mal se cruzam. Ela pode sentir que está crescendo, se expandindo, enquanto ele não apenas não a acompanha, como, em alguns casos, até a desestimula. Essa falta de interesse em comum, ou a ausência de apoio ao crescimento individual, gera um sentimento de solidão dentro do relacionamento. A mulher passa a buscar satisfação e realização fora do casamento. E embora isso possa ser saudável até certo ponto, quando se torna a única fonte de alegria, o ressentimento pelo parceiro que não preenche esse espaço se aprofunda. A solução aqui é complexa, mas muito recompensadora. Primeiro, é preciso que ambos conversem sobre o que cada um deseja para esta nova fase da vida. O que te anima, o que você sonha em fazer agora que tem mais tempo. Incentivem um ao outro a explorar novos interesses, mesmo que sejam diferentes, mas, ao mesmo tempo, façam um esforço consciente para encontrar algo novo que vocês possam fazer juntos. Pode ser algo simples, uma aula de dança, aprender um novo idioma, explorar trilhas, participar de um clube de leitura para casais, ou até mesmo cozinhar novas receitas juntos no fim de semana. O importante é criar novas memórias e experiências compartilhadas. E, finalmente, o quinto e último ponto que pode gerar muito ressentimento, as expectativas financeiras ou de estilo de vida divergentes para a aposentadoria, depois de uma vida de trabalho e de cuidar da família. A aposentadoria deveria ser um período de desfrute, de colher os frutos de tanto esforço. No entanto, muitas vezes, é exatamente nessa fase que surgem grandes conflitos se o casal não estiver alinhado sobre como viverá essa nova etapa. Talvez a mulher sonhe em viajar, em reformar a casa, em ter mais liberdade para gastar em experiências, enquanto o marido quer economizar cada centavo, temendo o futuro. Ou tem um perfil muito mais conservador em relação aos gastos. Ou ele pode querer uma vida social ativa, saindo para jogar cartas com amigos todos os dias, enquanto ela prefere um ambiente mais tranquilo, em casa, cuidando do jardim ou lendo. Essas diferenças de expectativas, se não forem conversadas e negociadas, podem se transformar em uma fonte constante de atrito e frustração. A mulher pode se sentir privada de sonhos e desejos que ela alimentou por anos, sentindo que sua visão de uma aposentadoria feliz está sendo sacrificada pelas escolhas ou medos do marido. O ressentimento surge da sensação de que ela não tem voz ativa sobre o próprio futuro, ou de que seus desejos são menos importantes do que os dele. É como se, depois de tanto tempo, ela
ela ainda não tivesse autonomia sobre a própria vida e sobre a forma como quer aproveitar os seus anos dourados. Essa situação pode ser particularmente amarga, porque mexe com a liberdade individual e com a realização pessoal. Para resolver isso, a transparência e o planejamento conjunto são essenciais. É fundamental que o casal se sente para uma conversa honesta sobre as finanças, os sonhos para o futuro e as expectativas de estilo de vida. Conversem abertamente sobre o que cada um espera da aposentadoria, quanto querem gastar, como querem gastar, quais são os medos financeiros, quais são os sonhos que ainda querem realizar. Façam um orçamento juntos, se for o caso, para que ambos tenham clareza sobre a situação financeira e sobre o que é possível. É um exercício de dar e receber, de encontrar um equilíbrio entre a segurança financeira e a realização de sonhos. Talvez não seja possível realizar todas as viagens dos sonhos de uma vez, mas é possível planejar uma por ano. Ou, se um gosta de sair e o outro de ficar em casa, podem negociar para que haja um equilíbrio entre atividades sociais e momentos de tranquilidade. O importante é que ambos se sintam ouvidos e representados nas decisões. Criem um plano que reflita os desejos de ambos, mesmo que seja preciso ceder em alguns pontos. Lembrem-se que essa é a fase da vida em que vocês têm a chance de desfrutar um do outro e da liberdade que tanto trabalharam para conquistar. Não deixem que o dinheiro ou as expectativas não ditas roubem essa alegria. A solução está em construir um futuro compartilhado onde os sonhos de ambos possam florescer, com respeito e muito diálogo. E então, minhas queridas, chegamos ao final da nossa conversa e eu espero que vocês estejam se sentindo mais leves e, acima de tudo, mais esperançosas. Falamos sobre como a desigualdade de tarefas, a perda da conexão emocional, o sentimento de não ser vista, a falta de interesses compartilhados e as expectativas divergentes para a aposentadoria podem, silenciosamente, corroer a alegria e a paz dentro de um casamento, gerando esse ressentimento tão doloroso. Mas o mais importante de tudo que discutimos é que, para cada um desses desafios, existe um caminho, uma solução que passa pelo diálogo, pela escuta ativa, pela valorização mútua e por um esforço conjunto para reacender a chama do companheirismo. Não é sobre encontrar um culpado, nem sobre apontar dedos, mas sim sobre reconhecer que a vida a dois é uma jornada contínua de crescimento, aprendizado e adaptação. Relacionamentos, especialmente depois de tantos anos, não são estáticos. Eles precisam de nutrição constante, de atenção, de uma vontade mútua de se reconectar e de se reinventar juntos. Lembrem-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na saúde e na felicidade do seu relacionamento. Comecem com um pequeno passo. Pode ser uma conversa honesta sobre um dos pontos que mais ressoou com você hoje. Ou um gesto de carinho inesperado. Um convite para fazer algo novo juntos. Ou simplesmente um "eu te amo", dito com a profundidade que ele merece. A vida depois dos 60 tem um potencial imenso para ser uma das fases mais ricas e prazerosas da vida a dois. É o momento de desfrutar da liberdade, da sabedoria acumulada e da companhia um do outro de uma forma mais plena e autêntica. Não permitam que o silêncio do ressentimento roube essa oportunidade de viverem o melhor de vocês. O amor é como um jardim, precisa ser regado, adubado, cuidado, para que floresça em toda a sua beleza, e vocês, como um casal, têm todas as ferramentas para cultivar esse jardim juntos. Vocês merecem uma parceria que os faça sentir amados, valorizados e conectados em todas as fases da vida. Não desistam do amor que vocês construíram.
Ele tem a resiliência para ser reinventado e florescer de novas formas. Se você se identificou com algum desses pontos, ou se tem uma história para compartilhar sobre como você e seu marido superaram um desafio semelhante, por favor, deixe seu comentário abaixo. Suas experiências podem ajudar e inspirar muitas outras pessoas que estão passando pelo mesmo. E se este vídeo trouxe alguma luz ou esperança para você, peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito para que mais mulheres possam encontrar essa mensagem e iniciar o processo de cura e reconexão em seus próprios relacionamentos. Juntos, podemos construir uma comunidade onde o amor e a compreensão floresçam em todas as idades. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Continuem vivendo a sua melhor vida em cada idade, com amor, alegria e muita sabedoria. Um abraço carinhoso para todas vocês.